meu canal. Gente, hoje eu estou séria, porque a gente vai falar de assunto sério. Por que as bilheterias de 2023 estão tão baixas? Será que só a DC que realmente está tendo esse prejuízo todo? Muita coisa mudou depois da pandemia, desse mundo cinematográfico nosso, né? Muitos streaming, muitas coisas. Então a gente vai conversar do que realmente está acontecendo, quais foram os piores e os melhores filmes desse ano, pra gente ter uma ideia de questão de investimento e quanto eles recebem, porque muita coisa mudou e muita coisa pode vir a mudar. A questão dessas bilheterias estar tão baixas. Mas bora conversar um pouco sobre isso. Já chega juntinho, já deixa seu like, porque aqui ó, é assunto sério, é fofocando, é informação, é curiosidade, é analisando filme, é tudo, gente. Esse canal é completo, então já chega juntinho aí, já se inscreveu, né? Então bora lá, pega essa caneca e vamos conversar. Então, sem muita enrolação, vamos falar do primeiro despertar de 2023, que a gente viu que houve prejuízo para nossa grandiosíssima Marvel, Disney, né? A gente vem um Homem-Formiga Quantumania, que foi o início do ciclo do Kang, né? Então, muita coisa se esperava depois de tudo que aconteceu, ainda mais depois do Thor do ano passado. E teve os seus impressionantes números, 476 milhões em arrecadamento. Mas, galera, teve só 320 milhões para customizar o filme, mais o marketing. E ainda tem mais outras coisas, então afinal a Disney saiu perdendo nessa. E aí a gente também tem vindo atrás desse fracasso, a gente vem Shazam, a gente vem Dungeons and Dragons, a gente vem Flash, que foi uma das maiores tristezas desse ano. O Elementos foi uma arrecadação muito baixa para uma animação, onde que muita criança gosta de ir no cinema. O próprio Indiana Jones, que foi uma aposta de franquia, né? Já tem o seu público muito grande, mas houve prejuízo também. A gente tem Transformers e Pequena Sereia, que não foi um grande prejuízo, assim, perto desses, mas foi um prejuízo, entendeu? Pra vocês terem ideia de como as coisas estão ruins em 2023. Aí a gente vai vir pra uma das maiores questões. A primeira questão que eu lanço pra vocês é custo de filmes. Pra vocês terem ideias, pra gente trabalhar com números desses filmes que eu acabei de falar, a gente vai comparar de como as produções estão ficando caras. E é muito difícil chegar lá, né? Vamos lá. Elementos, por exemplo, você tem noção de que uma animação é um pouco mais barata? Bem, foi um dos filmes mais caros da Disney desse ano, custou exatamente 200 milhões. 200 milhões para fazer Elementos. A gente tem a Pequena Sereia, que custou 250 milhões. E foi um orçamento até baixo para esses live actions e por tudo que parecia, né? Em questão de águas, questões de ter que trabalhar muito com o CGI e tudo mais. Mario Bros, pra vocês terem ideia, né? Eu tava lendo aqui, eu esqueci de falar com vocês, que foi o único filme esse ano ainda bateu 1 bilhão de bilheteria. Foi 1,3 bilhões no mundo inteiro. Foi o único filme, por enquanto, a ter batido nisso. Acho que Barbie, com certeza, já bateu, né? Essa reportagem é um pouco mais antiga. Ainda tirou Barbie e Oppenheimer, que podem fazer uma diferença nisso, mas, por enquanto, é Mario. Mas pode ter certeza que Barbie provavelmente passou esse valor. Mas aqui eu vou falar com vocês, todos que tiveram menos de 100 milhões na sua produção e ainda teve prejuízo. A gente tem Refind, tem Esquema de Risco, Magic Mike. Então, gente, tem muito filme que aí você pode pensar, é só baixar o investimento. Não, gente, é muito, muito além disso. Aí a gente vai entender mais dois fatores do que tá acontecendo no nosso mundo. E muita coisa é culpa das próprias produtoras. E a principal produtora que eu vou culpar nesse quesito é a Disney. Ayane, por que você tá culpando a Disney? Calma que você vai me entender. Streamings. Óbvio que quando a gente começou essa conversa, você pensou junto aqui comigo que a maior culpado disso tudo são os streamings, a TV Box, que seja, que nos acostumou a assistir os filmes quietinhos, sem gastar nosso dinheiro, né? Gastando mensalmente, mas não gastando especificamente para um filminho só, no nosso conforto da nossa casa. Então os streamings mostraram isso pra gente, que se a gente aguardar umas 3 semaninhas, a gente vai perder um pouco do hype, mas a gente vai ter os nossos filmes todos na nossa casa. E o maior culpado disso é a Disney, porque a Disney deixou de lançar alguns filmes diretamente no cinema e lançou direto na Disney Plus. A gente tem Soul, Luca, que são exemplos muito grandes disso. Por exemplo, vai ter uma princesa nova esse ano, que vai falar sobre desejos do mundo e tudo mais. Super bacana. Mas quem
que tem Disney Plus assinada vai sair da sua casinha para assistir uma animação com uma criança para ir num shopping. Só se realmente quer divertir e tudo mais, mas não com o objetivo de ser um incrível filme. E sim porque quer levar a criança para sair de casa, entende? Eles nos acostumaram mal, nos acostumaram a ficar quietinho na nossa casa. Então, assim, ainda mais com a quantidade que tem os streamers, tem Star Plus, Disney, HBO, Netflix, Prime Video, Apple TV, então muita produção de filme, muita coisa acontecendo. Então por que eu vou sair da minha casinha se eu posso maratonar 10 filmes aqui? Então eles são os próprios culpados, sabe? E a Netflix, eu acho que ela agradece, sabe? Por a bilheteria de 2023 no cinema está tão baixa. Eu acho que a gente perdeu muito disso, da gente querer sair da nossa casa pra isso. Eu ainda gosto muito de cinema. Eu acho que traz a gente pra um cenário assista, sabe? Muito mais forte do que a nossa casa. Mas mesmo assim, acabei de assistir a Agente Stone aqui na minha casa, quietinho. Hoje tá fazendo um friozinho, sabe? E se fosse pra ir no cinema, eu com certeza não iria hoje. Então, o maior culpado, com certeza, é os streamings. Além, gente, que muita coisa aconteceu, que a gente pode pensar que a gente só vai no cinema quando há um grande marco. Por exemplo, Barbie foi um marco. Você saiu da sua casa rosa, ou não que seja, mas teve esse marco porque era algo muito wow, sabe? Muito fora da caixa e tudo mais. Então você foi. Então eles estão tentando trazer isso, né? Eu acho que o próprio super-herói bate muito isso na tecla, que tá muito a mesmice, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente esperar algo novo, porque é uma coisa saturada, mas não é tão saturada porque a gente viu como que a Barbie saiu explorando. Eu vi até um autor, esqueci da onde que ele falou assim que a gente não tá levando a lição certa disso, né? Muita gente falando que vai ter mais filmes de brinquedos. Eu acho que essa não é a questão, é filme sobre mulheres. Então, ele fala isso. A gente não tá levando... mas eu acho que é o grande marco do que representa a Barbie pra muita gente, por tudo que ela aconteceu e como você esperava esse filme. Porque tinha um estigma do que ia ser a Barbie, mas você realmente não sabia o que ia acontecer sobre o filme. Então, te dava curiosidade de ser um dos primeiros a assistir isso, de não esperar chegar na sua casa. Então, acho que essa é a maior diferença, né? Tem overdose de franquias aí pra gente, né? A gente vê o Missão Impossível 7 aí, que tem que bater 742 milhões pra não ter prejuízo. Provavelmente teve prejuízo, porque é uma questão de levar os fãs pra lá, mas a mesma coisa é a mesmice, sabe? Então, cara, fica muito difícil. E ainda teve gente fora do Brasil, por exemplo, eu não acredito que tenha acontecido isso no Brasil, mas que aumentou o valor do ingresso pra ser algo uou, só porque é caro eu vou, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. E aí a gente tem o maior e grande fator da nossa atualidade, que vocês, dorameiros, vão me entender mais do que ninguém. Por quê? População mundial tá concentrada onde, gente? Ásia, Índia e China. Chega juntinho que você vai entender aqui comigo porque que eles influenciam tanto na arrecadação da bilheteria em 2023 e que dá prejuízo para Hollywood, Disney, Marvel, o que seja. Vamos analisar o fator de cinematografia de China, né? Tá vindo muito grande, como o próprio Círculo de Fogo, que é um filme que a gente não esperava tanto, mas até a própria franquia foi confirmada aí. Por quê? Por grande sucesso que foi lá na China. Gente, o Brasil faz barulho, mas o Brasil ainda é menor do que a China. Então imagina o que é uma população direcionada para um filme só. É o que tá acontecendo lá na China. Por exemplo, o Mario Bros, que eu comentei com vocês aqui, que é tão grande, né, tão enorme a arrecadação dele, lá na China foi exatamente só 300 milhões. Aí você pode falar que é pouco. É pouco, gente, em comparação ao tudo que Mario foi, a tudo que a China representa. O que tá acontecendo? Eles estão preferindo assistir coisas deles. Eles estão ignorando Hollywood, eles estão ignorando DC, Marvel, tudo do mundo ocidente, eles estão ignorando. 25% só da população continua ainda assistindo muita coisa do ocidente, mas 75% da população está direcionada para produções nacionais. O que não vai acontecer aqui no Brasil, porque os brasileiros estão indo para
coisas da China. Vocês estão entendendo de como a China está dominando? Então é muito mais sobre Hollywood, Marvel e DC do que propriamente sobre os cinemas. Vocês estão me entendendo? Eu acho que não tá cheio quanto tava antes da pandemia. A pandemia nos ensinou que o conforto da nossa casa pode ser um dos melhores lugares mais reconfortantes e fazer coisas inusitadas. Claro que sair é bom, claro que sair faz diferença, mas a pandemia mostrou pra gente muita coisa e uma delas foi essa, que a gente pode assistir no nosso conforto na nossa casa. E aí a China ainda vem com esse a mais, que é a produção delas, que tá fazendo muita diferença. Pra vocês terem ideia, Velozes e Furiosos 10 desse ano arrecadou 142 milhões lá na China. Em comparação ao 8º, que foi na época da pandemia, antes da pandemia, arrecadou 342 milhões, gente. É o triplo, sabe? É muito, muito diferente de como as coisas estão acontecendo lá na China. Não tô falando que o maior culpado é a China. Com certeza o maior culpado não é a China. Eu acho que o maior culpado é a programação de tudo que tá acontecendo com o nosso mundo cinematográfico. Se você não mudar, as pessoas não vão mudar e vão continuar assistindo na casa. Eu acho que a tendência é piorar. Acho que a tendência é cada vez mais a gente assistir na nossa casa. E só quando realmente for memorável a gente sair da nossa casa, o que pode ser prejudicial, porque é uma cultura nossa brasileira, cultura mundial, e seria ruim a gente perder isso, mas eu acho que com certeza vai diminuir filmes em cartazes, filmes estreantes, com certeza eu acho que vai dar uma diminuída, pelo menos no cinema, e dar uma aumentada cada vez mais nos streams. É isso, gente. Se você tem outra opinião, se você acha que tem um outro porquê dessas bilheterias ter descido tanto e as produções está, né, Sony, Warner tá perdendo tanto dinheirinho aí deles, que, né, não vou falar que é suado, mas muita gente trabalha ao redor disso, não é só ator, é roteirista, né, tanto que tá acontecendo uma greve até hoje. Mas se você tem uma outra opinião, quis trazer isso pra vocês verem o que tá tão evidente na nossa cara, e muita coisa pode mudar aí com essa diferença toda. Mas é isso, gente. Falei demais. Um beijão e até o próximo vídeo do nosso canal.